Bom dia. Sejam bem-vindos à nossa live diária. Estamos aqui mais uma vez pelo YouTube e também pelo Instagram. E hoje, você viu aí o título da nossa live de hoje, que é Quando Você Não Vê Saída. E eu gosto muito de ouvir, né? Eu sempre ouço o que o Espírito Santo quer falar antes, e ele direcionou a gente para meditar um pouquinho sobre isso. Existem circunstâncias da nossa vida que nos levam a um ponto em que nós não vemos saída. Estamos às vezes diante de uma situação que não tem solução aos olhos humanos, e o texto que nós vamos usar hoje é o texto de Jonas. Há um tempo atrás, alguns dias atrás, nós falamos um pouco sobre propósito, usando a história de Jonas, e hoje nós vamos ver como que Jonas ele reagiu a uma situação de morte na vida dele. Amém? Se você for para o livro de Jonas, se você estiver aí com a sua Bíblia, abre comigo no livro de Jonas. É um livro curto. Você vai ver que no capítulo 1, Jonas ele foge da presença do Senhor, ele sai, desobedece ao Senhor, ele entra num barco e ele está indo para uma direção contrária àquilo que Deus tinha falado para ele. E no meio dessa viagem, Deus manda uma tempestade, e aí Jonas está ali dormindo no barco, e o capitão do barco chega e fala: "Ei, você está dormindo? Que você não está vendo que a gente está a ponto de morrer aqui, do barco afundar, e você está dormindo?" E aí Jonas acorda, e eles, né, se você for ler, eu estou resumindo aqui, eles falam que eles tiram a sorte ali e eles veem que a culpa daquela tempestade era de Jonas, porque Jonas estava desobedecendo a Deus. E aí, nesse ponto, eles falam: "E agora, o que a gente faz?" E Jonas fala assim: "Eu preciso que vocês me lancem ao mar, que vocês joguem eu dentro do mar." E quando a gente olha e vê na Bíblia, nós sabemos que Jonas ele não morre, mas pensa na situação de Jonas agora, ele sendo lançado ao mar. Aquilo ali era como se fosse um diagnóstico de morte para ele. A possibilidade de alguém que é lançado no mar, diante de uma tempestade, onde ele não tem expectativa ou esperança de vida. Ele já caiu ali no mar, mas na mente dele e também na mente daqueles que lançaram ele no mar, era que Jonas ia morrer. Eles, inclusive, antes de lançar, eles falam: "Senhor, não coloque sobre nós o sangue desse homem." Por quê? Porque na expectativa deles, eles falaram: "Isso aqui está indo para a morte. O fim dele é a morte." E tanto aos que lançaram, quanto para o próprio Jonas. Jonas está dentro do mar, e dentro do mar ali, ele não vê expectativa de vida. E aí a Bíblia diz que o Senhor ele ordena que um grande peixe engolisse Jonas. E agora Jonas está dentro do mar, e agora um peixe vem e engole Jonas. Eu te pergunto, aos olhos humanos, qual a possibilidade de Jonas sair com vida? Nenhuma. Não existe possibilidade de Jonas sair com vida. Ele é engolido por um grande peixe. E aí a Bíblia diz que ele ficou 3 dias e 3 noites dentro daquele grande peixe. E eu acredito com todas as minhas forças no que a Bíblia diz. Eu acredito na Arca de Noé, eu acredito que Deus abriu o Mar Vermelho, eu acredito que Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe. E você fala: "Mas não é possível isso." Meu amigo, Deus criou os céus e a terra.
o seu coração, ele bate. Quem faz o seu coração bater? Quem te dá o fôlego da vida? A palavra de Deus, ele é autoridade, então eu acredito. E é real que Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro de um ventre de um peixe. E aí, essa história está na Bíblia para nos mostrar que, por mais difícil que esteja a situação, por mais impossível que seja você sair dessa situação, ainda assim nós cremos num Deus do impossível. Aleluia. E aí, eu quero trazer isso para nós aqui e para você, porque se você chegou até esse vídeo, é porque você chegou num ponto em que você não consegue ver saída. Você olha e você não vê possibilidade de mudança. Talvez chegou um diagnóstico de morte para você. Talvez você está com câncer. Talvez você está com uma doença que aos olhos humanos é incurável. Pode ser que o seu casamento ele já está por um fio. Pode ser que você está para divorciar. Pode ser que você já se divorciou. E você olha e fala assim, essa situação ela não pode ser mudada. Assim como nós olhamos para Jonas dentro do ventre do peixe, e nós olhamos, é impossível ele sair com vida. E você olha para o seu casamento e você fala, é impossível esse casamento ser restaurado. Talvez você olhe para o seu filho, que às vezes está no mundo das drogas, e você olha a situação dele e você fala, é impossível. Não tem como ele sair dessa situação. Pode ser que você olhe para o seu ministério e você fala, não, é impossível voltar a servir a Deus. Talvez você está desviado dos caminhos do Senhor e você não sabe nem como voltar e você fala, é impossível eu voltar a caminhar com o Senhor. Essa é a situação que você se encontra. Assim como Jonas estava dentro de um grande peixe, dentro de um ventre de um peixe, na barriga de um peixe. Meu querido, qual a possibilidade dele sair com vida? E qual a possibilidade de você resolver esse problema? De você ser restaurado, do seu casamento ser restaurado, da sua vida espiritual ser restaurada, do seu ministério ser restaurado, do seu... Bom dia, bispo, seja bem-vindo. Saudade aí da Igreja de Sacramento, Deus abençoe. Talvez a visão que você tem é uma visão de impossibilidade. Eu quero trazer aqui para você a oração de Jonas, mas eu também quero compartilhar com você algo que aconteceu comigo. Alguns sabem, mas talvez você ainda não ouviu eu falar sobre isso, mas teve uma determinada momento da nossa vida em que a minha esposa ela teve câncer de mama. E aí ela começou o tratamento, e a gente estava batalhando ali, lutando para que ela fosse curada. E ela, lógico, lutando muito mais, e a gente também lutando em oração ali, perseverando. E eu quero deixar bem claro que nesse momento, nesse exato momento que ela estava passando pelo câncer, eu estava afastado de Deus, eu estava mais longe do Senhor. E aí ela passa por esse tratamento de câncer, e aí eu lembro que ela fazia exames para poder ir fazer a quimioterapia, se não me engano, e aí teve um determinado momento que ela fez o exame, e esse exame ele deu que a possibilidade desse câncer ter passado para a medula? Para o sangue, né? Ela está aqui, atrás do celular. E aí teve essa possibilidade, a gente olhou aquele diagnóstico, e aquele diagnóstico era um diagnóstico de morte. Porque a possibilidade do câncer ter passado para o sangue, ter metástase, isso era ia agravar o problema dela, e eu não falei isso para ela, mas no meu coração eu falei assim, minha esposa vai morrer. E eu falei, como que eu vou viver sem a minha esposa? Como eu vou criar a minha filha sem a minha esposa? Eu lembro que aquilo começou, aquela angústia dentro de mim, e eu comecei a ficar triste, comecei a pensar e tentar imaginar a minha vida sem a minha esposa. Porque a possibilidade dela morrer, ela se tornou tão real para mim, que era como se eu estivesse dentro de um grande peixe. Eu lembro certinho, como se fosse hoje, de uma oração que eu fiz,
E, se não me engano, acho que eu estava deitado na cama já. E aí eu estava ali encolhido ali, como se eu estivesse dentro de um grande de peixe. Com aquele diagnóstico de morte. Naquele lugar, eu fiz uma oração. Eu falei com Deus. Eu clamei ao Senhor. Do fundo do meu coração. Eu pedi, Senhor, me ajuda. Como que eu vou viver sem a minha esposa? Traz a cura para ela. Eu lembro que naquele momento eu fiz quase que um voto. Eu falei, Senhor, traz ela para a cura para ela e eu vou voltar para os teus caminhos. Ali, naquele momento, eu consigo imaginar a situação de Jonas, porque eu me vi naquela situação onde eu olhei e vi que a possibilidade dela morrer era real. Jonas, ele estava dentro do grande peixe, e eu quero ler a oração e quero que você preste bastante atenção naquilo que ele fala. E coloque essa oração em alinhamento com a situação que você está passando, situação de morte, situação de depressão. Talvez você está numa depressão que você não vê saída. E talvez você já até pensou em tirar a sua própria vida. Talvez exista um espírito de morte rondando a sua casa. Talvez ele está rondando a sua vida. Talvez ele quer levar você, esse espírito de morte. E nós vamos ver aqui o que Jonas falou. Jonas capítulo 2, a palavra de Deus é maravilhosa. E ela diz no versículo 1 assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse, lá dentro do ventre, ele ora ao Senhor. Ele fala com Deus. Não existe lugar onde Deus não escuta a sua oração. Não existe situação que te afaste do ouvido do Senhor. A palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor estão inclinados e a mão dele está estendida. E aí ele diz assim, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Por quê? Porque Jonas está orando aqui, ele ainda está dentro do ventre. E ele diz, a minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Jonas tinha certeza de que o Senhor iria responder, tanto que ele já sentiu a resposta. Eu tenho certeza que ele ouvia o Senhor. Ele diz o seguinte, do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Meu amigo, Deus ouve a sua voz. Deus ouve a sua oração. Quando você está na angústia, naquele momento de desespero, você ora e você clama ao Senhor, Ele ouve a sua voz. Da mesma forma que Ele ouviu Jonas dentro de um grande peixe no fundo do oceano. Ele estava, aos olhos humanos, acabou para Jonas. Mas ele ora e ele diz o seguinte, versículo 3, pois me lançaste nas profundezas. Ele reconheceu que ele estava ali porque Deus tinha levado ele ali. No coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vargas passaram sobre mim. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Ou seja, ele estava moído, ele estava angustiado. Ele estava ciente de que o Senhor estava pesando a mão sobre ele. Essa é a situação de Jonas. Versículo 4. Então eu disse, estou excluído da tua presença. Jonas pensou, acabou para mim. Mas ele sabia que Deus estava ouvindo ele. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Jonas fala, será que eu ainda vou adorar o Senhor? Versículo 5. As águas me secaram até a alma. É tão profundo essas palavras que só quem passa por situações difíceis entende o que é a sua alma está angustiada. A sua alma está aflita. A sua alma está sem esperança. O abismo me rodeou e as algas se enrolam na minha cabeça. Está vendo que Jonas dá detalhe de que as algas estão enroladas na cabeça dele. Consegue visualizar a situação de Jonas? E talvez essa é a sua situação quando você está na depressão. Você não vê saída. E você fala assim, não tem chance para mim. O meu destino é a morte. E você talvez declara isso. E Jonas, ele está orando, ele está falando a situação dele para o Senhor. Mas olha, ele continua dizendo assim, versículo 6. Desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre.
versículo 6. Olha o que Jonas disse. E é preciso você entender que Jonas ainda está no ventre do peixe. Amém? Ele ainda não saiu. Ele diz o seguinte: tu, porém, ele está falando a situação dele, mas ele diz: tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Jonas aqui ele está declarando a cura. E é preciso que você entenda que quando você ora ao Deus do impossível, você tem a autoridade e a ousadia de declarar a sua cura, de ver você curado. Talvez você olhe para o seu casamento e você fala assim: já está até assinado o divórcio, mas não existe impossível para Deus. Não, mas a pessoa já está com outra pessoa. Não existe impossível para Deus. Deus pode restaurar. Deus quer restaurar. E se você acreditar, você vai começar a declarar isso. Jonas, dentro do ventre da baleia, dentro da barriga do peixe, estou falando baleia, mas é um grande peixe, provavelmente era uma baleia. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ó Senhor meu Deus. Creia no Deus do impossível. Creia que a sua situação, ela vai ser mudada. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que a sua situação vai ser mudada. Você vai encontrar cura. Você vai encontrar libertação. Você vai encontrar a luz do Senhor Jesus. Versículo 7 diz o seguinte: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, Jonas já estava entregando os pontos. Eu me lembrei do Senhor, aleluia, glória a Deus. Eu me lembrei do Senhor. Jonas, ele se lembrou do Senhor. Quando ele já estava por um fio, ele lembrou do Senhor. E subiu a ti a minha oração. Ele sabia que ele estava falando e Deus estava ouvindo lá no céu, mesmo que ele estava dentro do peixe, no fundo do mar. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. O nosso Deus não é um Deus de barro. O nosso Deus não é um Deus de madeira. O nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro, que ouve a nossa oração e que trabalha ao nosso favor. Amém? Glória a Deus. Mas com voz de agradecimento, eu te ofereci sacrifício. O que prometi, cumprirei. Está vendo o que Jonas fez? Ele fez uma promessa dentro do ventre do peixe. Assim como lá atrás eu fiz uma promessa, falei: Senhor, traz a cura para minha esposa. Eu vou voltar para os seus caminhos. Ali começou Deus trabalhando e voltando e me libertando, e me tirando dos vícios e restaurando a minha fé. Ali começou. E aí, o que prometi, cumprirei. Jonas tinha feito votos ao Senhor e ele já tinha declarado que ele iria cumprir. Ao Senhor pertence a salvação. Deus vai mudar a sua história. E o verso 10 diz: e o Senhor falou ao peixe. O Senhor fala ao mar. Jesus, quando estava ali no meio da tempestade, ali no mar também, numa tempestade, ele fala ao mar. Ele fala: aquieta-te, acalma. Jesus, ele fala ao peixe aqui, ó, o Senhor falou ao peixe. O Senhor, ele fala a sua enfermidade, ele fala o seu problema, ele dá uma ordem: aquieta-te. E este vomitou Jonas na terra. Então Jonas agora, ele é liberto daquele cativeiro que ele estava dentro do peixe. Porque Deus ouviu a oração dele e respondeu ele. Eu quero aqui clamar ao Senhor pela sua vida, pela situação que você está passando. Eu sei que você não chegou nesse vídeo à toa. Eu sei que o Senhor, ele quer restaurar a sua história, o seu casamento, a sua saúde. Eu quero orar aqui e o Espírito Santo vai direcionar essa oração. Se você pode, feche o seu olho, abra a sua mão e receba essa oração em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, diante do Senhor. Pai, nós sabemos que aos nossos olhos, a situação que essas pessoas estão enfrentando, ela é impossível, mas aos teus olhos, nada é impossível. A tua palavra diz: tudo é possível ao que crê.
Assim como Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, o Senhor ouviu a oração dele, libertou e tirou ele daquele ventre. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus, a história dessa pessoa, ela muda hoje. Traga cura, Senhor. Traga restauração. Traga libertação. Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que está passando por essa enfermidade, que já tem uma declaração de morte sobre a vida dela, um diagnóstico de morte, nós, em nome de Jesus, repreendemos essa doença e falamos a essa enfermidade, em nome de Jesus, saia agora desse corpo. Que essa pessoa possa sentir a tua presença e possa ser curada, possa ser restaurada. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão lutando para salvar o seu casamento, em nome de Jesus, ó Pai, todo espírito maligno que tem lançado dardos e que tem destruído esse casamento, nós damos uma ordem: parem de fazer o que estão fazendo e saiam desse casamento. E que o Senhor venha trazer renovo e restauração. Em nome de Jesus, Senhor, essa pessoa que está passando por depressão, que ela já não vê situação, ela não consegue ver esperança, nós declaramos em nome de Jesus, todo espírito de morte, sai agora, em nome de Jesus. E essa pessoa possa sentir o renovo do Senhor, possa encontrar esperança no Senhor. Pai, para aqueles que estão lutando, Senhor, e clamando pelos seus filhos que estão nas drogas, nós dizemos em nome de Jesus, todo espírito maligno que tem agido na vida dessas pessoas, desses jovens, saiam agora. E que esses meninos, essas crianças, esses jovens possam ser restaurados. Pai, para todo problema que essa pessoa está passando, talvez um problema financeiro, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós falamos a todos os problemas, saiam agora. Espíritos malignos, saiam. Pai, traga cura, traga renovo, traga restauração para essa vida. Em nome do Senhor Jesus, mude a história deles. Em nome de Jesus. Amém.